Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza como se fosse destino, e por que outras, mesmo com esforço, vivem presas num ciclo de escassez? Vivemos na era dos investimentos, da busca pelo primeiro milhão, dos coaches de mentalidade e dos gurus da riqueza. Mas antes de qualquer um deles existir, houve um homem que se tornou riquíssimo, não por especulação, não por sorte, mas por uma promessa. Ele não nasceu no berço da nobreza, não herdou impérios, mas deixou sua terra, sua parentela, seu conforto, e se tornou um dos homens mais ricos de toda a história bíblica. Esse homem se chamava Abraão. Na linguagem atual, Abraão seria um investidor visionário, um empreendedor da fé, um homem que entendeu princípios eternos de obediência, mentalidade e multiplicação. Ele não apenas acumulou riquezas, ele foi abençoado de tal forma que era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13:2. Mas por trás da sua riqueza existia um código invisível, divino, algo que o diferenciava de qualquer outro homem do seu tempo. Ele não seguia o mercado, seguia a voz de Deus. Ele não apostava em probabilidades, apostava em promessas. Este é o ponto inicial da nossa série: revelar os milionários da Bíblia e como seus segredos financeiros, espirituais e mentais ainda podem transformar a vida de qualquer pessoa hoje. Não se trata apenas de dinheiro, mas da estrutura de pensamento e fé que antecede toda prosperidade legítima. Muitos acreditam que Bíblia e riqueza não combinam, mas a própria Escritura nos diz: o Senhor abençoou a Abraão e ele se tornou muito rico. Gênesis 24:35. Abraão não só acumulou bens, ele gerou legados, fundou uma linhagem, tornou-se pai de multidões, um nome que até hoje é referência de fé, prosperidade e visão de longo prazo. Mas tudo começou com um teste, um chamado, uma renúncia. Você seria capaz de deixar tudo, absolutamente tudo, por uma promessa? Largar sua cidade, sua família, seu plano de carreira, sem saber sequer o destino final, confiando apenas em uma voz que diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão não pediu provas, ele obedeceu. E é aqui que começa um dos maiores princípios de mentalidade financeira da Bíblia: a riqueza segue a obediência. Ao longo dessa jornada, veremos como Abraão construiu seu império espiritual e financeiro, como ele negociava com reinos e reis, como administrava sua grande empresa de servos, gado e propriedades, como formou alianças estratégicas, como com Melquisedeque, e como sua vida nos ensina princípios que grandes investidores seguem até hoje: visão de longo prazo, renúncia estratégica, fé como ativo e multiplicação como mentalidade. O mercado hoje fala sobre skin in the game, ter algo a perder quando se acredita em um projeto. Abraão colocou toda a sua vida em jogo e por isso se tornou o pai da fé e, curiosamente, um dos homens mais ricos de toda a Bíblia. Não estamos falando de uma riqueza qualquer. Estamos falando de um acúmulo sustentável, baseado em princípios espirituais que se manifestam em ativos reais: terras, ouro, prata, rebanhos, influência e descendência. Abraão não apenas viveu a prosperidade, ele fundou a prosperidade bíblica. Você está pronto para conhecer os códigos ocultos da riqueza pela fé? Você está disposto a reconstruir sua mentalidade segundo os princípios dos milionários da Bíblia? Você está preparado para deixar o que é conhecido, como fez Abraão, para herdar o invisível? Essa série é mais do que um conteúdo, é uma reprogramação. Se o mundo oferece atalhos, a palavra oferece fundamentos. Se os influenciadores oferecem técnicas, a Escritura oferece princípios. E Abraão foi o primeiro a provar que, quando se obedece a Deus, não há limites para onde a bênção pode te levar. Para entender a ascensão de Abraão como o primeiro milionário da fé,
precisamos mergulhar no cenário histórico, geográfico e espiritual de sua época. O mundo não era um campo aberto de possibilidades. Era uma teia densa de culturas pagãs, impérios nascentes e religiões politeístas. Abraão não cresceu em um ambiente favorável à fé no Deus único. Pelo contrário, sua jornada começa em meio a um sistema profundamente contrário aos princípios divinos. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, Gênesis 11:28, uma das cidades mais ricas e avançadas da Mesopotâmia. Localizada onde hoje é o sul do Iraque, Ur era um centro urbano poderoso, com estruturas sofisticadas, comércio ativo e uma religiosidade voltada para a adoração de deuses lunares, como Nana. Historicamente, Ur fazia parte da civilização suméria, e os caldeus que habitavam ali dominavam aspectos tecnológicos, arquitetura e, principalmente, o comércio de bens de luxo. Segundo registros arqueológicos e estudos de cronologia bíblica, Abraão viveu por volta de 2000 a.C., no período conhecido como a Idade do Bronze Média. Nessa época, as riquezas eram medidas em gado, servos, prata, ouro, tendas e acesso a fontes de água. A moeda ainda não existia como conhecemos. Então, toda transação dependia de trocas comerciais e posse territorial. Abraão era filho de Terá, um homem que, segundo a tradição judaica, fabricava ídolos. A Bíblia nos mostra que Terá começou a jornada rumo a Canaã, mas parou em Harã, Gênesis 11:31. Ali, Abraão recebeu seu chamado. Isso nos revela que sua vida não começa como a de um servo de Deus, mas como alguém que vive num contexto materialista, idólatra e saturado de doutrinas contrárias ao monoteísmo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Este chamado não é apenas espiritual, é geopolítico. Deus está convidando Abraão a sair de um dos centros comerciais mais fortes da época, para se tornar estrangeiro em terras desconhecidas. Canaã, o destino prometido, era habitada por diversos povos: cananeus, ferezeus, jebuseus, amorreus, todos com suas estruturas políticas, militares e religiosas. Deus estava, literalmente, tirando Abraão da estabilidade e o lançando no incerto. É aqui que entra um princípio-chave para quem deseja prosperar com base bíblica. A fé precede o território. Abraão não recebe Canaã de imediato. Ele recebe uma promessa, e essa promessa se torna o combustível de sua trajetória. Abraão é o primeiro personagem bíblico a experimentar prosperidade como resultado da obediência e da fé progressiva. A cada passo de renúncia, Deus amplia sua bênção. A prosperidade de Abraão não veio de uma estratégia comercial, mas de um alinhamento constante com a voz divina. Veja o que o servo de Abraão diz mais tarde: o Senhor abençoou muitíssimo o meu senhor, de maneira que ele se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 24:35. Isso mostra que a riqueza de Abraão era notória, visível, abundante e reconhecida por outros. Ele não apenas possuía bens, ele era considerado grande, ou seja, influente, poderoso, respeitado. Outro ponto fundamental é o número de pessoas envolvidas em sua empresa. Quando Ló é capturado, Abraão reúne 318 homens treinados nascidos em sua casa. Gênesis 14:14. Esses não eram servos comuns, eram uma força militar privada, indicando uma estrutura de liderança, treinamento e administração. Para os dias de hoje, isso seria o equivalente a ter uma equipe corporativa com centenas de colaboradores, departamentos estratégicos e poder de resposta rápida. Abraão, espiritualmente obediente, era também um gestor eficiente. Ele também era um investidor de visão territorial,
Onde ele via a terra, construía altares. Onde acampava, estabelecia presença espiritual. O investimento de Abraão não era apenas físico, era simbólico. Ele selava com Deus cada etapa de sua expansão. Isso nos leva a entender que riqueza bíblica não é apenas acumular, é construir alianças espirituais que sustentam a expansão. Outro ponto importante do contexto histórico: Abraão negocia com reis. Em Gênesis 14, ele derrota 4 reis para libertar Ló. Em seguida, recusa qualquer recompensa do rei de Sodoma, dizendo: levantei a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até uma correia de sandália, nada tomarei de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Gênesis 14, 22 e 23. Isso revela seu código ético. Abraão não queria que sua prosperidade fosse atribuída à ajuda humana. Ele entendia que sua fonte era Deus e, por isso, mantinha sua integridade financeira intacta. Um princípio atemporal para quem deseja crescer com base bíblica, ética acima do lucro. E no meio desse contexto histórico, Abraão tem um encontro que muda tudo. Ele encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18, 20. Ele entrega a esse sacerdote o dízimo de tudo. Esse é o primeiro registro bíblico do dízimo e mostra que mesmo antes da lei, Abraão já reconhecia a importância de separar uma parte dos seus ganhos para Deus. Essa atitude mostra que sua riqueza era consagrada. Ele não retinha tudo para si. Ele honrava o princípio da devolução, da adoração por meio dos bens, e isso ativa um ciclo espiritual de provisão contínua. Para resumir o contexto, Abraão nasce num centro comercial pagão. Responde a um chamado que o tira da estabilidade. Prosperidade vem após obediência e fé. Constrói um império agropecuário e militar. Administra centenas de pessoas. Negocia com reis e forma alianças espirituais. Honra a Deus com o dízimo. Rejeita lucro contaminado por alianças políticas. Ou seja, sua história é um projeto divino de construção de riqueza baseada em princípios eternos. Nem toda riqueza é tranquila. Nem toda bênção vem sem tensão. E com Abraão, a prosperidade não impediu os conflitos. Ela os intensificou. À medida que sua fortuna crescia, cresciam também os desafios familiares, as ameaças externas e, principalmente, as provações internas. Aqui começa uma lição profunda sobre o que significa ser rico aos olhos de Deus. Você será testado justamente nas áreas que mais valoriza. A primeira tensão surge dentro de casa, com um tema que atravessa séculos: família e sucessão. Apesar de toda a riqueza, Abraão não tinha filhos. E para um homem da sua época, isso era mais do que um problema emocional. Era uma crise de legado. Na lógica do mundo antigo, sem filhos, não havia continuidade. Os bens, rebanhos, servos e propriedades acumuladas ao longo da vida seriam herdados por estranhos ou por servos de confiança. Abraão reconhece esse dilema quando diz: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, 2. Aqui entra o primeiro conflito de um milionário bíblico: posse sem herdeiro. Quantos hoje constroem patrimônios, empresas, impérios, mas vivem em vazio, pois não têm com quem compartilhar? Essa é uma tensão universal da riqueza. O medo de deixar tudo sem continuidade. Deus então lhe promete: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Gênesis 15, 4. E leva Abraão para fora da tenda, para que ele olhasse as estrelas. Assim será a tua descendência. Vento 5. Mas mesmo com a promessa, o tempo passa, e o conflito se intensifica. Sara, sua esposa, propõe uma solução humana: que ele tenha um filho com a serva egípcia, Hagar. Abraão aceita. O resultado é Ismael. Aqui,
aprendemos uma das lições mais dolorosas da trajetória de quem enriquece com Deus. Adiantar promessas quase sempre gera consequências. Ismael representa o resultado de uma decisão precipitada. E embora Deus o abençoe, ele não é o herdeiro da promessa. Isso cria tensão familiar, rivalidade, ciúmes e, mais tarde, divisão. No campo dos relacionamentos, outro conflito surge com Ló, seu sobrinho. Ambos prosperaram tanto que suas propriedades se tornaram grandes demais para a convivência mútua. E não tinha capacidade a terra para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13:6. O crescimento de ambos, que deveria unir, acabou separando. Conflitos entre pastores surgiram, disputas por pastagem e território. E aqui, Abraão revela mais um princípio de mentalidade rica. Ele abre mão da melhor parte. Não haja contenda entre mim e ti. Não está toda a terra diante de ti? Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Vítor 8:9. Essa atitude revela que Abraão não dependia da geografia. Ele dependia da aliança. Sua confiança não estava em terras, mas em promessas. Enquanto Ló escolhe o vale fértil de Sodoma, Abraão permanece no território da fé. Logo depois, vemos o resultado da escolha de Ló. Ele é capturado por reis inimigos. Abraão, agora um patriarca militar, organiza seus 318 homens e parte para o resgate. Ele vence os reis, liberta Ló, recupera os bens. E aqui, mais uma prova de sua integridade. Ele se recusa a aceitar qualquer recompensa do rei de Sodoma. Nada tomarei, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Gênesis 14:23. Esse episódio revela um padrão que poucos investidores modernos seguem. Abraão recusa ganhos vindos de alianças corrompidas. Ele não quer misturar a fonte da sua riqueza com o sistema podre de Sodoma. Mesmo sendo vitorioso, mesmo tendo direito, ele renuncia. Mas talvez o maior conflito de Abraão ainda estava por vir. O teste da fé no seu auge. Depois de finalmente receber o filho da promessa, Isaque, Deus faz um pedido impensável. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Esse é o ápice da tensão. Um teste brutal, radical, paradoxal. Deus havia prometido, Deus havia cumprido e agora pede de volta. Aqui, Abraão não titubeia. Ele obedece, ele prepara o altar, ele sobe o monte, ele amarra o filho, ele levanta o cutelo. No auge da sua fé e obediência, no exato momento da entrega total, o anjo brada do céu: não estendas a tua mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus. Gênesis 22:12. E naquele instante, um carneiro aparece, preso pelos chifres, o substituto perfeito. Esse episódio não é apenas um teste de fé. É uma revelação poderosa para todos que buscam prosperidade bíblica. Você precisa estar disposto a entregar tudo o que Deus te deu, se quiser provar que Ele é sua verdadeira fonte. A história de Abraão nos mostra que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens, mas na disposição de perdê-los. Se isso significar obedecer ao Altíssimo. Por trás de cada conquista havia um altar. Por trás de cada ganho havia uma renúncia. Por trás de cada bênção havia uma obediência. E é por isso que Abraão se torna não apenas rico, mas eterno. A história de Abraão atinge seu ponto de virada quando a sua fé, já profundamente testada, se transforma em um selo eterno. O que começa como uma trajetória de obediência se transforma em uma aliança imutável. A redenção em Abraão não vem apenas como livramento, mas como estabelecimento definitivo de uma identidade. Ele não é mais apenas um homem rico, ele é um herdeiro espiritual, um pai de nações, um amigo de Deus. Tudo muda a partir do altar do Monte Moriá. Ali, o maior teste da sua vida se transforma na sua maior promoção espiritual.
Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar seu filho, Deus interrompe o ato, prova sua obediência máxima e responde com uma bênção irrevogável. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22, 16, 17. Esta é a primeira vez que Deus jura por si mesmo em toda a Bíblia. E quando Deus jura por si mesmo, Ele estabelece uma aliança que nenhum sistema financeiro, nenhuma crise mundial, nenhum império humano pode quebrar. Abraão, que já era próspero, agora se torna um código eterno de herança e redenção. Essa virada é profunda e cheia de camadas. Veja, Abraão prova que não é escravo da sua riqueza. Muitos perdem tudo porque fazem de seus bens um ídolo. Abraão nos ensina que a única forma de manter a bênção é estar disposto a devolvê-la a Deus. O que você não consegue entregar, te possui. Abraão dominava seus bens, não era dominado por eles. A fidelidade abre uma bênção transgeracional. Deus não apenas reafirma que Abraão será abençoado, ele declara que seus descendentes possuirão as portas dos seus inimigos. Isso é mais do que prosperidade individual. É legado, domínio, influência. Hoje, chamar alguém de filho de Abraão é dizer que ele é herdeiro de uma fé invencível e de uma promessa irremovível. O carneiro no lugar de Isaque é uma profecia messiânica. O carneiro preso pelos chifres prefigura Cristo, o substituto perfeito. Abraão vive uma antecipação da cruz. E ali, sem saber, ele sela não apenas o destino de sua casa, mas o futuro da salvação de toda a humanidade. A redenção de Abraão aponta para a redenção final em Jesus. Por isso, Jesus diz: Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. João 8:56. Na economia do céu, a verdadeira virada da riqueza acontece quando a fé se torna maior que o patrimônio. Abraão já tinha terras, gado, ouro, servos, mas agora ele tem algo infinitamente maior. Uma aliança selada diretamente com Deus, garantida por juramento divino. A Bíblia relata algo extraordinário. Abraão morre em boa velhice, velho e farto de dias. Gênesis 25:8. Isso não é só longevidade, é plenitude. Ele viveu uma vida rica de bens, de fé, de descendência, de experiência com Deus. E observe este detalhe. Depois de sua morte, Deus continua a abençoar Isaque, mostrando que a bênção que Abraão ativou não era apenas para ele, mas se estendia sobre os seus filhos. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Gênesis 25:11. O que estamos vendo aqui é a diferença entre riqueza passageira e riqueza redentora. A riqueza de Abraão não era apenas o que ele tinha, era o que ele liberava para as gerações. Hoje, muitos desejam ser ricos, mas poucos desejam ser aliançados. Muitos querem ativos, mas poucos querem ser altares. Abraão nos mostra que a maior virada de prosperidade acontece quando Deus se torna o centro da equação financeira. Não é sobre como ficar rico com Deus, é sobre como Deus confia riqueza a quem o obedece. E por isso, Abraão entra em uma lista seletíssima da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. Hebreus 11:8-9. Sua trajetória de fé, testes e obediência gera um dos maiores modelos de vida bem-sucedida segundo os céus. Ele nos mostra que prosperidade sem entrega é apenas posse temporária, mas prosperidade com aliança é herança eterna.
A história de Abraão não é apenas uma narrativa antiga de fé e riqueza. Ela é, essencialmente, uma tipologia do plano redentor de Deus, uma revelação simbólica de princípios eternos e uma poderosa aplicação prática para a vida de quem deseja prosperar com sabedoria, propósito e obediência. Vamos explorar agora como essa jornada de Abraão é espelho de verdades profundas, especialmente no que diz respeito à fé, à herança em Cristo e à mentalidade bíblica de abundância. Primeiro, precisamos entender: Abraão é o arquétipo do crente que vive por promessas, não por circunstâncias. Quando ele ouve a voz de Deus e sai de Ur dos Caldeus, ele não recebe um mapa. Ele recebe um destino invisível. Isso simboliza que a jornada com Deus sempre começa com fé, e fé é a moeda mais valiosa do reino. Em Romanos, Paulo afirma com força: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Aqui está o ponto central. O que Deus considera mais valioso não é o que você tem, mas o que você crê. Abraão foi justificado, não por obras, não por sacrifícios de bens, mas porque ele acreditou. Isso rompe com toda a lógica religiosa da época e abre as portas para a salvação pela fé, princípio central do Evangelho. Abraão como figura de Cristo e do Pai Celestial. O momento em que Abraão oferece Isaque é um dos eventos mais simbólicos da Bíblia. Ali, vemos um pai levando seu filho ao sacrifício, disposto a entregá-lo completamente, confiando que Deus poderia até ressuscitá-lo. Hebreus 11, 17 e 19. Esse gesto ecoa o maior evento da história: Deus Pai oferecendo seu Filho unigênito, Jesus, em sacrifício por nossos pecados. Isaque carrega a lenha sobre os ombros, como Jesus carregou a cruz. Ambos sobem o monte da entrega. Moriá é a mesma região onde mais tarde seria construído o templo em Jerusalém e próxima ao Gólgota. O cordeiro substituto preso pelos chifres representa Cristo, o Cordeiro de Deus, João 1, 29. A aplicação teológica é clara. Abraão viveu uma antecipação da cruz. Sua fé era tão profunda que ele acessou, milênios antes, a revelação do sacrifício substitutivo. A descendência de Abraão aponta para a igreja em Gálatas. Paulo revela algo impressionante. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Isso significa que todos os que creem em Cristo fazem parte da linhagem espiritual de Abraão. Ou seja, os princípios que ativaram prosperidade, autoridade e herança na vida de Abraão são válidos para nós, espiritualmente e, quando aplicados com sabedoria, também materialmente. Aqui nasce o conceito do DNA espiritual de Abraão, uma mentalidade de fé, generosidade, ousadia, sacrifício, obediência e domínio. Não se trata de simplesmente desejar riqueza. Trata-se de alcançar maturidade espiritual para administrar bênçãos sem se perder nelas. A visão financeira de Abraão como fundamento teológico. Abraão não era apenas um crente fiel. Ele era um homem próspero, que entendia o valor de honrar a Deus com seus bens. Gênesis 14:20. Negociar com sabedoria. Gênesis 23. Compra da caverna de Macpela. Multiplicar sua influência. Gênesis 24. Casamento estratégico de Isaque. Liderar grandes estruturas humanas e econômicas com ética e visão. Tudo isso aponta para o conceito bíblico de mordomia. Deus confia riqueza àqueles que têm coração aliançado. Jesus confirma isso em Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, a prosperidade bíblica começa com fidelidade espiritual.
e se manifesta em responsabilidade material. A mentalidade de Abraão como modelo de fé ativa. Muitos hoje buscam princípios de riqueza em livros de autoajuda, mentores de negócios e influenciadores de finanças. Mas a Bíblia já oferecia isso desde o início. Visão de longo prazo. Abraão investia em uma promessa que só se cumpriria totalmente em gerações futuras. Capacidade de renúncia. Ele abriu mão da melhor terra, Gênesis 13. Abriu mão do lucro fácil, Gênesis 14, e até do filho, Gênesis 22. Espírito de generosidade, dízimo espontâneo, hospitalidade irrestrita, Gênesis 18, e disposição de interceder por Sodoma, Gênesis 18, 23, 33. Fé como estratégia. Abraão andava sem ver, e cada passo era uma semente de confiança. A aplicação teológica é simples e poderosa. Quanto mais alinhados estivermos à mente de Abraão, mais acessaremos as bênçãos de sua aliança. E aqui está a boa notícia. Essa aliança é nossa também. Não como uma fórmula mágica, mas como uma herança espiritual ativada pela fé em Cristo. Abraão é o pai da fé, e a fé é o maior ativo que existe. Com fé, ele saiu de Ur. Com fé, ele conquistou Canaã. Com fé, ele gerou um filho. Com fé, ele sacrificou. E com fé, ele se tornou eterno. Abraão não foi apenas um personagem da história sagrada. Ele foi um divisor de águas, um marco eterno entre os que apenas creem e os que vivem pela fé, entre os que apenas possuem e os que edificam legados, entre os que acumulam riquezas e os que se tornam aliados de Deus em cada movimento de prosperidade. Sua vida prova que riqueza e espiritualidade não são inimigas, desde que a fonte seja o Senhor e o propósito seja eterno. A maior lição espiritual que a história de Abraão nos ensina é esta: toda verdadeira prosperidade nasce da obediência radical. Ele deixou tudo quando Deus o chamou. Ele seguiu mesmo sem saber o destino. Ele investiu onde ninguém via valor. Ele creu quando era ilógico. Ele ofertou quando parecia loucura. E ele colheu uma bênção que nenhuma crise ou sistema poderia destruir. Quantos hoje vivem ansiosos pelo amanhã, paralisados pelas incertezas, com medo de avançar porque não têm todas as respostas? Abraão nos ensina que a fé precede a segurança, que a obediência antecede a revelação. Você não precisa ver o mapa, precisa apenas confiar na voz. Ele também nos ensina sobre mentalidade rica. Não é ter muito, é saber abrir mão. Não é multiplicar bens, é construir altares. Não é dominar pessoas, é abençoar gerações. Muitos desejam os resultados de Abraão, mas não estão dispostos a repetir suas atitudes. Querem herdar Canaã, mas permanecem em Ur. Querem a colheita de Isaque, mas não semeariam em Moriá. O segredo de Abraão é que tudo o que ele fazia era por fé. Cada decisão era uma declaração silenciosa. Eu confio em Deus mais do que nas circunstâncias. E é por isso que ele é chamado de amigo de Deus. Tiago 2:23. O que isso significa para nós hoje? Significa que o chamado para prosperar continua em aberto, mas requer coragem para sair da zona de conforto, ousadia para negociar com valores eternos e fé para sustentar o invisível. A Bíblia não nos chama a sermos milionários no padrão do mundo, mas herdeiros de promessas imortais. E se somos filhos da fé, então somos descendência de Abraão, chamados para viver com sabedoria, prosperar com ética, liderar com humildade e deixar um legado que não morre. A lição final da vida de Abraão é simples e profunda. Você só será verdadeiramente rico quando Deus for a sua maior posse. Quando sua obediência vale mais que seu lucro. Quando sua fé vale mais que suas cifras. Quando seu legado vale mais que seus bens. Então, e só então, você será um milionário como Abraão. Um milionário da fé. Agora que você conheceu a jornada de Abraão, o primeiro milionário da fé,
É hora de sair da observação e entrar na prática. Essa série não foi feita apenas para te informar, mas para te transformar. A história de Abraão te chamou para fora da zona de conforto, te levou até o altar da renúncia, te mostrou que riqueza sem fé é ruína disfarçada, e que fé sem obediência é só teoria morta. Então, eu te pergunto, você está disposto a sair de Ur? Você está pronto para deixar o conhecido, o cômodo, o lógico e caminhar por uma estrada que só Deus conhece? Você está disposto a mudar sua mentalidade, a trocar o imediatismo da cultura moderna pela visão de longo prazo da fé, a parar de buscar fórmulas e começar a obedecer princípios? Você está disposto a abrir mão, a entregar o Isaque da sua vida no altar, a confiar que Deus nunca tira sem ter algo infinitamente melhor para dar? Se a resposta for sim, então comece hoje. Reveja suas decisões, reavalie suas finanças, consagre seus planos, ore com fé e com coragem. Diga a Deus: Senhor, eu também quero ser como Abraão, quero caminhar contigo, ouvir tua voz, obedecer quando for difícil e prosperar como herdeiro da promessa. Eu quero que minha vida, meus bens, minha influência, tudo, seja parte do teu plano eterno. E se essa palavra te tocou, compartilhe com alguém. Envie para quem precisa alinhar sua fé com suas finanças. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque essa série vai continuar. E os próximos milionários da Bíblia estão prontos para nos ensinar ainda mais. Na próxima jornada, veremos outro nome poderoso. Talvez José, o administrador do Egito, ou Salomão, o homem mais rico e sábio da história. Mas por enquanto, guarde isso. Você não precisa de um milagre financeiro. Você precisa de uma aliança com Deus. E quando isso acontecer, a prosperidade deixará de ser um sonho e se tornará consequência.